Segunda-feira, 6 de novembro de 2017, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara, pelos canais da Câmara na internet, como o YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos debater um assunto que deve estar em debate em todo o mundo, constantemente, embora às vezes a gente até se pergunte por que ainda temos que debater isso? O que são, afinal, os direitos humanos? Quando alguém fala em direitos humanos, o que você pensa? É aquela ideia que muita gente tem de isso aí é coisa da esquerda, isso é só para proteger bandido. A Câmara vai fazer um debate sobre direitos humanos nessa semana e nós queremos saber as suas opiniões, as suas dúvidas a respeito de direitos humanos. Por isso que nós estamos realizando este programa e o Participação Popular, você sabe, é o programa em que você participa, de fato, mandando suas perguntas, suas opiniões, seus comentários. É só ligar para 0800 619 619. A ligação é gratuita de qualquer telefone fixo do país. Você pode mandar para a gente um e-mail. Nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, é uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter, pode mandar também um tweet, uma mensagem com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Também é uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio, @participaçãopop. Pelo WhatsApp você também pode participar, se você já tiver com o celular na mão fica mais fácil ainda. O nosso número tem o DDD de Brasília, 61 996 20 2573. 61 996 20 2573. Não se esqueça, quando mandar a sua mensagem, de dizer de qual cidade você está falando. Bota o seu sobrenome ali, né, o seu nome completo e também a sua cidade, seu estado, para a gente poder discutir aqui no programa. E, claro, se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, ao vivo, nesta segunda-feira, 6 de novembro, você também pode usar o canal de bate-papo do YouTube. Ele fica aberto durante toda a transmissão do programa e você pode, por ali mesmo, mandar as suas perguntas, as suas opiniões, seus comentários, tá bom? E tudo que chegar para a gente vai ser discutido com os nossos convidados para esse programa, como o Rossini Correia, que é advogado, filósofo, sociólogo e teólogo, com um monte de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não é isso, Rossini? Bem-vindo à participação. Satisfação minha ao dispor do seu público, né? E vamos ao debate, né? Essa questão é de alta sensibilidade, né? Você veio aqui indicado pela assessoria de comunicação do UniCeub, né? Universidade. É verdade, onde eu ensino há 30 anos. Legal, fica o agradecimento da nossa produção, então, ao pessoal de comunicação da UniCeub, mais uma vez ajudando a gente aqui no Participação Popular, né? E bem-vindo ao programa, eu espero que goste do bate-papo. Obrigadíssimo. E nós temos também um representante do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Ismael José César, que representa a Central Única dos Trabalhadores no Conselho, não é isso, Ismael? Na realidade, eu represento parte da sociedade civil. O Conselho Nacional de Direitos Humanos é formado por 22 entidades, organismos, e em dezembro de 2016, houve uma nova eleição do Conselho Nacional, que é numa assembleia, a Central Única dos Trabalhadores foi eleita, assim como outras 9 entidades da sociedade civil. Então, o Conselho Nacional é formado por 22 organismos, entre Estado e sociedade civil, e eu sou membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, representando a Central Única dos Trabalhadores, juntamente com a AB, o CIMI, o Intervozes, várias entidades, a Associação de Meninos e Meninas de Rua, a BLGBT, ou seja, são várias entidades ligadas aos direitos humanos, que participam e que integram o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Que, diga de passagem, é um dos conselhos mais antigos. Esse conselho, que era o antigo Conselho da Pessoa dos Direitos Humanos, que foi constituído ainda durante o governo Goulart e que percorreu toda a ditadura militar e que agora ganha uma nova roupagem com o governo Dilma, com o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Beleza, mas e que legal. A luta agora, só para entender, é que o Conselho Nacional de Direitos Humanos seja reconhecido pela ONU como um organismo da representação brasileira, um organismo autônomo, que ainda, infelizmente, não é reconhecido pela ONU. Por conta ainda da falta de autonomia, de gestão, de recursos, etc, etc. Então, mas nós estamos caminhando para o reconhecimento da ONU. Legal essa sua explicação de que é uma entidade plural, e direitos humanos são assunto para realmente toda a sociedade, para todas as entidades sociais se preocuparem, é uma questão que deve ser considerada. E eu quero pedir especialmente para as espectadoras do nosso programa agora que se segurem em suas cadeiras, porque ele é forte, ele é alto, ele é louro e ele está de volta à Participação Popular. Sandro Farias, direto do centro de Brasília. Cadê? Tá mostrando aqui o Cristiano Ferri. Eu quero ver o Sandro Farias. Sandro, bem-vindo de volta à participação, meu amigo.
Fabrício Rocha, obrigado por essa recepção, viu, Fabrício? Obrigado por todos esses elogios. Talvez nem tão forte quanto antes, mais barbado, mais tatuado. Fiquei fora, longe do programa por algum tempo, 3 anos fora do programa. É uma grande satisfação estar aqui de volta, dividir essa tela com você, com todo mundo que está assistindo, com os nossos convidados, para falar desses temas sempre tão importantes, né? Esse de hoje, particularmente, eu acho até que eu dei sorte de voltar para o programa com esse tema, porque direitos humanos é aquela coisa que você está tão perto do nosso dia a dia, diz tanto sobre a gente, e ao mesmo tempo a gente às vezes tem dificuldade de saber o que é, né? Porque é uma coisa que diz respeito ao direito fundamental à vida, aos direitos fundamentais que a gente adquire durante a vida, inclusive, em alguns países, o direito, inclusive, à morte, né? Mas a gente vai debater sobre essa abrangência dos direitos humanos e até que ponto eles são ou não são respeitados no nosso país e no mundo. Eu estou aqui com o Caídson, que é um convidado que a gente achou. Estou aqui na rodoviária de Brasília, que é o centro nervoso aqui da capital do país. Estou aqui com o Caídson, que a gente encontrou andando aqui pela rodoviária, que é onde a gente tem um grande número de pessoas passando, indo para todas as cidades satélites de Brasília. E o Caídson, ele é professor de música e ele tem uma outra formação também, né, Caídson, que você vai contar para a gente agora. Qual a sua outra formação? Eu também sou formado em Direito pela Universidade Católica de Brasília. E agora vai a pergunta básica, fundamental. O que são direitos humanos para você? Bom, direitos humanos, ao meu ver, né, também pela área de formação, são aqueles que protegem um bem maior a ser tutelado, a saber a vida, né, bem como as suas outras ramificações, a abrangência, a dignidade da pessoa humana e tudo aquilo que não afeta diretamente uma pessoa e traz também para ela um bem-estar. Você, assim, desculpa perguntar, porque não é indiscreto, mas enfim, qual a sua idade? 28 anos. 28 anos. Nesses seus 28 anos de vida, você já sofreu ou já conheceu quem tenha sofrido alguma violação de direitos humanos no dia a dia? Então, por eu morar numa cidade de periferia, né, a cidade de Santa Maria, no Distrito Federal, eu já me deparei com diversas situações de infração mesmo, assim, aos direitos humanos. Então, eu tenho realmente reparado aí ao longo da vida que isso acontece também até na minha monografia eu abordei sobre a ressocialização e dentro disso eu pude visitar o presídio conhecido como Colmeia, o presídio feminino, né? Pude entrevistar algumas pessoas da minha própria cidade e ali eu pude ver de fato e de direito realmente ali umas infrações assim bem graves aos direitos humanos e realmente isso está, como você falou, está diretamente no nosso dia a dia aí. Você escreveu sobre isso quando você se formou em Direito. Você escreveu sobre a situação das mulheres que estão em situação de cárcere, é isso? Na verdade eu abrangi o cárcere como um todo, né? Eu visitei a Colmeia, mas também pude entrevistar alguns presos da FUNAP, da Fundação de Amparo ao Preso, né? Então eu pude ver realmente que com amparo, às vezes ali, criado lá no passado ali, a ONU vem batendo bastante nessa tecla, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos vem elucidando fatos que são, às vezes, passados por desapercebido na nossa rotina, mas que realmente não só o preso, mas como a sua família também sofre uma situação de bastante desgaste e de bastante pontualidade em infringir essas normas. Tá certo, Caídson. Muito obrigado, viu? Parabéns, tanto pelo seu estudo quanto pela sua trajetória. Obrigado mesmo por participar aqui com a gente. Pois é, Fabrício, muita coisa para discutir, muito programa pela frente ainda. Joga aí para você. Legal, Sandro. Na hora que tiver mais gente querendo participar aí, como o Caídson, que trouxe essa... É um aspecto interessante esse da ressocialização de presos, que a gente até não discutiu esse assunto durante a reunião de preparação do programa, mas tá aí, é mais um ponto interessante, né, que mostra assim, direitos humanos realmente tem um pouquinho em todos os aspectos da nossa vida. Então, Sandro, a gente fica esperando, na hora que você chamar a gente com mais algum participante, só avisar, tá bom? E enquanto você, que está nos acompanhando nessa edição do Participação Popular, prepara sua pergunta, seu comentário aí para o programa, eu vou mandar um abraço especial para o pessoal que mandou mensagens para a gente no programa da semana passada, do dia 30 de outubro, sobre analfabetismo funcional. A gente não pôde usar as mensagens durante o programa, mas fica o registro, então, da colaboração da Maria Cândida Possamay, de Cocal do Sul, Santa Catarina, a Dorinha Teles, de Camutanga, Pernambuco, Danilo Lima, de São Paulo, e o Ismael Carlos, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. A todos um abraço, espero que estejam com a gente. Nessa segunda-feira, 6 de novembro, nós temos alguns aniversários, como o do Fábio Henrique Medeiros, nosso produtor eventual aqui do Participação Popular, o Alexandre Sena, daqui de Brasília, o Matheus Leitão, também jornalista de Brasília, a Eliane Gonçalves, de São Paulo. Eu vou mudar de câmera aqui, eu quero que me acompanhe, eu vou aqui para o meio dos nossos convidados, porque esse cara que está atrás dessa câmera aqui fez aniversário no sábado. Osmar, parabéns, viu?
Abração para você. E no domingo foi aniversário do nosso colega aqui também da TV Câmara, o Jorge Amado. Fica um abraço para ele. É aniversário das cidades de Altamira, no Pará, Antonina, no Paraná, Antônio Carlos e governador Celso Ramos em Santa Catarina, Poços de Caldas em Minas Gerais, Morrinhos no Ceará e Arroio do Tigre no Rio Grande do Sul, fazendo aniversário nesse 6 de novembro. Um abração para os moradores dessas cidades, que eu espero que estejam com a gente com participação popular. Vou voltar para lá. Antes que o diretor entre em desespero, né? Então, bom, eu queria, antes de começar também o papo, eu tenho uma outra... Pedir essa câmera aqui, pronto. Tem um outro assunto que é ligado também a direitos humanos, tema do nosso programa de hoje, que vai ser discutido aqui na Câmara, é um assunto quente e você pode participar. Existem várias formas de participação do cidadão aqui na Câmara dos Deputados, né? E o Laboratório Hacker da Câmara oferece várias ferramentas para isso. E nós vamos conversar com um entusiasta dessa área da participação do cidadão, que é o meu amigo Cristiano Ferri. Cristiano, tem um assunto em debate quente aqui na Câmara nessa semana, que vocês têm uma ferramenta para que o cidadão possa participar, não é? É verdade, Fabrício. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, e ainda mais nesse tema, direitos humanos, que é um tema de muita vontade de participação do cidadão e que os parlamentares aqui estão muito abertos. Então, uma questão específica que vai acontecer aí essa semana é do casamento precoce de mulheres, né? Um problema que eu confesso nem sabia que existia, que gera uma série de, digamos assim, de impactos na vida da mulher. Aquela mulher que casa cedo, que é permitida pela legislação brasileira. E a Comissão da Mulher está muito preocupada com isso, algumas parlamentares e parlamentares também. Então, estão abrindo aí para um processo participativo que a gente chama de audiência pública interativa, que é uma forma da Câmara dos Deputados, Fabrício, ouvir as minorias, né, que são aí grupos, né, minoritários de interesse que são impactados pelas questões de direitos humanos. E aí, então, possibilitar esses canais, né, que nós temos aqui na casa, facilitam o diálogo dessas minorias, muitas vezes não têm acesso a físico, né, à Câmara dos Deputados. E aí, por isso, essa possibilidade de interação nessa semana. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. É só participar pela internet, né, Cristiano? Você pode dizer para a gente o que é necessário para o cidadão participar, entrar na... É muito simples, acessar aí o portal É-Democracia, né? Daqui a pouco a gente vai botar aí o endereço e, na verdade, pronto, já estamos colocando aí. Você está lendo aí? Estou lendo. Pode ler em voz alta aí. Então, vamos lá. É bit.ly/E-Democracia, tudo junto, underline, aquele tracinho embaixo, 554. Você que quer participar desse tema de casamento precoce, aí na quarta-feira, dia 8, às 14h30, você vai poder, então, entrar, fazer o seu login, ou seja, fazer seu cadastro muito rapidamente, se você já não tem, o nome e sua unidade de federação, e-mail, de maneira muito simplificada, e já começar a interagir diretamente com os deputados. E, Fabrício, você sabe disso, né, de que os deputados realmente estão lendo aquelas informações, aquelas interações das pessoas, e também tem uma equipe na comissão, no caso dessa comissão, Comissão de Defesa da Mulher, uma comissão permanente, né, uma das poucas no mundo que tem isso, a Câmara dos Deputados. Então, as parlamentares vão estar lá acessando e interagindo com os cidadãos que vão estar participando, as cidadãs. Inclusive, é uma coisa nova que nós temos aí na Câmara dos Deputados, quer dizer, já tem um tempinho, né? Mas é uma interação que basicamente a gente que inventou aqui na Câmara, do cidadão poder fazer pergunta nessa audiência pública, né, Fabrício? Daí é uma forma do cidadão participar ali de um evento e ajudar os parlamentares a aproveitarem melhor os convidados que estarão lá discutindo esse tema do casamento precoce das mulheres. Exatamente, Cristiano. Legal. Valeu, obrigado por ter trazido as informações então sobre essa participação. Um abração para você, todo mundo aí do Lab Hacker, tá? Falou. Espero que acompanhe o nosso programa. Como eu disse, participação popular debatendo o que são os direitos humanos. Vamos começar esse papo aqui com o Rossini Correia, que, como eu disse, advogado, filósofo, sociólogo, teólogo, professor universitário. Rossini, começar com essa pergunta mesmo, né? Eu acho que muitas pessoas falam sobre direitos humanos, ouvem falar sobre direitos humanos, mas não tem uma noção muito clara exatamente de o que são os direitos humanos e, no seu ponto de vista. Na verdade, essa reflexão sobre direitos humanos, ela começa no mundo antigo. Há uma corrente de filosofia na Grécia vinculada aos estoicos
que valorizou de maneira singular a condição humana, na medida em que eles partiam do argumento de que nós, seres humanos, temos uma vinculação com aquilo que eles chamavam de logos universal, que seria, na verdade, a grande luz, a grande razão, a grande causa de ser de tudo. Uma ética universal, E né? nós, seres humanos, teríamos uma fagulha, uma centelha desse logos universal. Estaríamos ligados como se o logos fosse o Criador e nós fôssemos as criaturas, né? A ele, segundo esta circunstância, o que dignificaria a condição humana, que está posta no argumento dos estoicos como merecedora de tratamento dignificante em todo e qualquer lugar, desde que o ser humano, antecedendo o Estado, seria o valor maior. E esse valor teria que ter um tratamento especial, com especial valorização em todo e qualquer lugar. É essa ética estoica que vai, afinal, se vincular mais tarde ao judaísmo, e as duas, né, judaísmo e estoicismo, vão influenciar poderosamente a formação do cristianismo. E o cristianismo valoriza a pessoa humana, porque a valorização especial da pessoa humana no cristianismo está ligada à ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, porque é uma herança da ideia de logos e ser humano dos estoicos. Né? Em outras religiões também existe essa questão. As religiões universais vão exprimir de toda forma, né, este núcleo fundamental, judaísmo, cristianismo, islamismo, e as religiões não universais, de alguma forma, vão estar vinculadas também a essa ideia de dignidade especial da pessoa humana. Isso vai ter um desdobramento no tempo histórico, né, e vai chegar até a modernidade. Na modernidade, o que vai se construir é uma perspectiva ora religiosa e ora laica dessa ideia. Mas entre o Renascimento e a Revolução Francesa, toda uma corrente de pensamento que vai desaguar nos iluministas, à luz do direito natural, vai buscar tutelar, proteger, garantir à condição humana uma especial dignidade, e essa dignidade vai ter que ser traduzida no âmbito do direito, quer com a proclamação, quer com a concessão ao indivíduo, né, que a revolução da modernidade é uma revolução da emergência do indivíduo e tem natureza democrática, né, de meios para que o poder limitado, né, afinal, seja colocado a serviço de uma agenda que procure promover todo homem e o homem todo. Né? Agora, durante a história, houve ciclos em que essa questão de direitos humanos esteve mais presente, né? Eu imagino que talvez com a Segunda Guerra Mundial e também no outro lado do mundo ali também a implementação do comunismo em alguns países. Porque, de fato, o que acontece? A Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão é a primeira grande proclamação universal. Ela é uma decorrência da Revolução Francesa. Que é de 46? Não, essa é da Revolução anterior. Francesa, de 1789, 26 de agosto. Ela proclama universalmente direitos, porque os franceses fizeram uma revolução universalista, não foi em defesa do cidadão francês, mas em defesa de todo homem e do homem todo, né? E o que acontece é que essa proclamação é de natureza universalista e visa dotar o homem de garantias no tocante à sua vida, à sua liberdade, à sua propriedade, né? E exigindo que a ordem jurídica se coloque a seu serviço. O drama dessa declaração é que ela proclama, mas não efetiva os direitos, né? E o que se busca reparar em 1948, 10 de dezembro, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, é exatamente este fato. Não apenas proclamar, mas partir para um sistema de efetivação dos direitos humanos. Para dar um peso de lei para a coisa. E essa declaração, à luz da presença já da Organização das Nações Unidas, vai estabelecer uma política de direitos humanos no mundo, à luz do grande organismo. E o que ela vai fazer? Pressionar os Estados nacionais para introduzirem nos seus ordenamentos jurídicos, né, estes princípios, essas ideias, essas normativas, esses conceitos, né, comprometendo, afinal, esses Estados nacionais com um sistema de normas que está nascendo internacionalmente, favorável, afinal, à afirmação dos direitos humanos. O que se tem em 48 é que, chamado de espírito de 48, parte para um processo de efetivação, de implementação, de substantivação daquilo que ficara posto até então
como grande expectativa, grande proclamação, mas não conseguiram ganhar concreção. A partir de então, os Estados nacionais, dentro desse sistema de normas, estão comprometidos com a efetivação dos direitos humanos. E com a discussão do assunto, inclusive, né? Exato, porque o drama decorre do seguinte: onde mais se tem direitos humanos, menos se precisa. Onde mais se precisa, menos se tem. É o caso do Brasil. Tá, e esse é um ponto bastante atual, inclusive. Vamos de novo ao centro de Brasília. Sandro Farias, com você. Então, Fabrício, eu encontrei aqui também, na rodoviária de Brasília, onde estamos, o Ricardo. O Ricardo, ele é super novo, ele tem 21 anos, ele é estudante universitário, ele faz ciência da computação na Universidade de Brasília, mas ele vai contar pra gente daqui a pouco que ele já conhece pessoas próximas a ele que tiveram seus direitos humanos mais básicos violados. Antes de tudo, eu queria saber, Ricardo, assim, genericamente, né, ou de uma forma geral, o que são direitos humanos para você? Direitos humanos são basicamente você respeitar a liberdade da pessoa de ir e vir onde quiser, ela procurar a felicidade, ter acesso básico à comida, informação, poder, assim, participar da sociedade, não ser isolada e também não ser degradada. Sim. E você, com 21 anos, tão novo e tudo mais, você, na sua visão, você acha que os direitos humanos são respeitados hoje, por tudo isso que você falou, são respeitados hoje no Brasil, no mundo, ou você acha que nesse momento a gente está falhando nessa questão? Bem, eu diria que existe uma tentativa de respeitar os direitos humanos em algumas porções assim da sociedade. Eu diria que você tem mais esse respeito, mas quando você começa a ir para pessoas mais afastadas ou para pessoas de menos recursos financeiros, você tem muito abuso ou não, pelo menos só o desrespeito, né? Conhece situações de abuso assim próximas a você? Olha, bem, todo dia você vê alguém aí roubando alguma coisa, mas direitos humanos tem a ver com ser violado. E teve uma pessoa muito próxima a mim que, infelizmente, essa pessoa veio a ser estuprada até. Isso é a maior violação de direitos humanos de todas, porque você está violando o íntimo dessa pessoa. Certeza. Tá certo. Muito obrigado, Ricardo, aí pelo depoimento. Você vê, né, Fabrício? Ricardo tem 21 anos só, super novo, tá aí na faculdade, né, tá se preparando para a vida toda, e ele conhece, deu aí pra gente um exemplo de uma violação, não diria grave, eu diria capital, né, de um direito humano, que é uma condição de estupro. É verdade, estupro é um caso grave também, né? É uma violação, além de ser crime de várias outras formas, classificado já, né? Qualificado como crime de várias outras formas, também é uma questão que envolve direitos humanos diretamente, né? Legal, na hora que você tiver mais alguém para participar do programa, é só chamar, Sandro, e nós vamos conversar com o Ismael José César, que é do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Olha só, Ismael, chegou pra gente uma mensagem de um espectador nosso, estava até meio sumido esses dias e apareceu com tudo já, o Marcelo Alves de Lima, de São Paulo, e ele mandou uma mensagem dizendo: os defensores dos direitos humanos distorcem na mais cara lavada possível, conseguem ter estômago suficiente na defesa de assassinos contumazes da política internacional ou do cotidiano bandido e esquece de dar voz às verdadeiras vítimas desse processo. É uma visão bastante comum que as pessoas têm ultimamente, principalmente nós estamos vendo que essa visão tem se proliferado de alguma forma, né? Direitos humanos existem para proteger bandido. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Na realidade, essa é uma visão distorcida, né, sobre a questão do papel dos direitos humanos. Inclusive, os direitos humanos é também para defender bandido, porque, aliás de contas, ele é uma pessoa humana, né? Então, inclusive, é para defender nessas condições. Mas eu queria dizer que assim, é de fundamental importância as pessoas entenderem. O Conselho Nacional de Direitos Humanos há 10 comissões permanentes que tratam de vários temas no que diz respeito ao direito da pessoa humana. O direito à cidade, o direito à moradia, o direito à alimentação, né, o direito ao trabalho, que inclusive foi uma comissão constituída agora recentemente, com a comissão ao direito ao trabalho, à educação, à seguridade social, ou seja, o direito aos povos indígenas, quilombolas, ou seja, então as pessoas precisam conhecer e a gente precisa desmistificar. E esse tipo de debate promovido aqui pela TV Câmara é extremamente importante e fundamental para que a sociedade possa, inclusive, participar, entender a importância que tem o Conselho de Direitos Humanos no sentido de defender, né, todas as questões. Eu queria, inclusive, na introdução, porque
eu queria lembrar que agora a gente está fazendo 100 anos da Revolução Russa, professor. E nesse processo, a Revolução Russa teve um papel importante também no sentido de consolidar direitos, porque você imagina 100 anos atrás, né, o trabalho extenuante, crianças trabalhavam em condições, né, a escravidão existia ainda, então todo o trabalho, né, toda a perspectiva de construção de vida digna, né, para essas pessoas também teve um papel importante a Revolução Russa, né, nesse contraponto à selvageria que era o capitalismo que estava surgindo no início do século, né, da industrialização, ou seja, então teve um papel que eu quero aqui considerar também, né, a importância que teve esse bloco, né, que eu digo da Europa Oriental, o bloco soviético, né, que teve no sentido de que fez, inclusive em 48, a Organização das Nações Unidas se reconhecer que era necessário ter avanços, né, considerado com a Declaração dos Direitos Universais do Homem. Né? Agora, é por isso também que se cria a ideia assim, de que direitos humanos é bandeira de esquerda, é coisa dos esquerdas, isso é coisa dos petistas. A gente não ouve isso. Eu né? queria alimentar que a luta de classe ela foi fundamental, determinante, o papel do sindicato, o papel das associações, o papel dos movimentos dos trabalhadores sem terra, o papel, quer dizer, eles foram fundamentais para constituírem leis, né? Porque o que foi a Constituição de 88? Foi exatamente o resumo dessas lutas, né, desses movimentos para avançar. Né, e, infelizmente, eu acho que a gente vai discutir isso agora, está tendo um processo de regressão, né, aos direitos que foram consagrados, em particular, na Constituição de 88. Né, direitos que estão sendo violados, que estão sendo regredidos, né, com o atual governo. Infelizmente, o governo Temer tem avançado muito, né, na agressão e na violação aos direitos humanos. Na verdade, a gente até, Rossini, a gente tem a impressão de que isso não é um fenômeno só brasileiro, não, né? Parece que no mundo inteiro está havendo um processo de fenômeno regressão. universal. Agora, se apresenta de maneira peculiar diante das circunstâncias de cada país, de cada continente, frente aos direitos humanos. O mundo é um mundo desigualitário e desigualmente vive a sua relação com os direitos humanos. Agora mesmo, a Organização das Nações Unidas tem um conselho em que vários países que não têm nenhum compromisso com os direitos humanos estão pretendendo se fazer ali representar, não para fazer avançar, mas para fazer frear a política universal de direitos humanos, né? O que revela a dimensão desse problema, que não poupa ninguém, nem mesmo o grande organismo que quer fazer política de direitos humanos no mundo. A vocalização aqui posta é de alta relevância. A Revolução Russa, que está fazendo 100 anos, chega a uma declaração de direitos também, declaração de direitos do povo trabalhador explorado. É um contraponto à Revolução Francesa, feita pelo terceiro Estado, sobretudo. Né? Agora é o quarto Estado que chega ao poder e coloca em pauta uma agenda de direitos, né, para aqueles segmentos sociais até então vitimados pelo processo de constituição das sociedades urbano-industriais. O que também não impediu que houvesse violações de direitos humanos ali também. O que se tem, portanto, né, uma agenda que obriga todos a mudarem, porque o advento das sociais-democracia se deu como resposta, né, a essa ideia de que o mundo não poderia ficar polarizado entre capitalismo selvagem e socialismo de Estado. Né? Em ambos os modelos, né, o relacionamento com os direitos humanos teve graves problemas. Né? Não por acaso Stalin, né, é acusado de ter matado 20 milhões de camponeses para estabelecer as fazendas coletivas, né? O que demonstra, na verdade, um horizonte que é preciso considerar. Os direitos humanos não são nem de direita nem de esquerda, eles são uma conquista do processo civilizatório da humanidade. Né? E essa conquista do processo civilizatório da humanidade deve lutar pela democracia, e a democracia, com conexão com o acesso à educação, leva à ampliação da consciência jurídica e da consciência política. Né? Agora, isso que você está falando, munindo o cidadão de uma capacidade proativa de reclamar direitos universalmente. Exigir, né, seus direitos. Agora, isso que você está falando... Exigir também, de uma perspectiva não só individual, mas uma perspectiva coletiva também. Se inserir
nas lutas da sociedade civil organizada, não é? E de suas agendas no tocante à ampliação e efetivação dos direitos humanos, que em grande medida é uma luta que se confunde com a qualificação e a democratização da própria democracia. Mas olha só, assim, pelo jeito que você falou aí, deu a entender, e eu acho que talvez seja esse mesmo raciocínio, de que direitos humanos, pensar em direitos humanos é uma coisa que exige uma evolução do próprio ser humano. Sim. E para que essa evolução exija, é preciso que sejam atendidos os seus direitos humanos. Sim. E às Causa e vezes- É efeito. necessário dar condições materiais Exato. para que E a as gente- pessoas tenham direito. Causa e efeito. E também não é nem só pelas condições, é preciso até que venha do próprio indivíduo essa evolução. Agora, às vezes a gente tem a impressão de que está num círculo em que isso não se fecha. Alguma Verdade, coisa porque impede nós isso. vivemos numa sociedade em que parece que o cachorro está correndo em busca do próprio rabo. Porque que tratamento nós temos dado ao ser humano, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista espiritual, na formação da sociedade brasileira até agora. É um tratamento desigualitário, de exclusão da gente brasileira, das conquistas civilizatórias, de concentração material e espiritual de resultados, fazendo com que a nossa sociedade tenha por regra a exclusão. Não é? Então, Isso vem do seu próprio indivíduo, né? Isso não é uma coisa imposta pelo Estado, inclusive. não, isso resulta de condições objetivas também, porque nós somos uma sociedade que é, em grande medida, uma transplantação. O grande senhor de terras que chega aqui representando o Estado metropolitano português, ele tem poder delegado por esse Estado e ele desorganiza a comunidade e estabelece um relacionamento individualizado, que é um relacionamento de dom contra dom, de compadrio, de o favor, patriarcal, né? de favor para um e de repressão do outro. O que acontece é que nas sociedades em que a comunidade não se organizou, ela chegou infinitamente mais tarde aos direitos civis. E quando ela chega infinitamente mais tarde aos direitos civis, é o caso do Brasil, que se tem um Código Civil, que é Código Cidadão, em 1916, 1917, essa sociedade retardada em sua marcha vai chegar muito precariamente a um processo de conscientização e de conquista relativamente aos direitos humanos. É o retrato do Brasil. O retrato do Brasil desigualitário, em que as elites, não é, que empolgaram o poder nesse país e que já foram objeto de uma observação de Santiago Dantas, de que o povo, enquanto povo no Brasil, é muito melhor do que as elites enquanto elites, né? Essas elites estabeleceram uma crença equivocada de que elas poderiam ser grandes e se projetar no mundo degradando a sua gente, negando direitos. Aí é que está a questão. Nós somos uma sociedade de exclusão na perspectiva tanto material quanto espiritual. Na medida em que negamos trabalho, na medida em que negamos renda, negamos também educação, negamos também cultura. E as sociedades excluídas e embrutecidas, não é? Como é que vão acessar a questão da consciência jurídica, a questão da consciência política? E aí, por isso, Da consciência cidadã. da consciência da cidadania e da proatividade e do poder que a cidadania significa, porque democracia é devolução de poderes aos geradores de poder. Aqueles que geram poder devem coexercer poderes. Então, esta devolução é legítima. A reclamação em torno dela também, o incômodo ao poder, mais ainda, porque a raiz das instituições jurídicas e políticas se encontra na sociedade. E a sociedade não se sente representada, quer pelas instituições jurídicas, quer pelas instituições políticas, numa agenda que é de não direitos, né? Num mundo que reclama pela afirmação e efetivação dos direitos humanos. Isso que você falou, Rossini, até com uma abordagem acadêmica, né? Você tem essa pegada acadêmica, dá para sentir bem, em pontos concretos, e aí eu queria perguntar para o Ismael, isso mostra o seguinte, que em algum momento essa negligência aos direitos humanos explode na porta de quem está negligenciando isso. Eu acho que foi essa a essência do que o Rossini falou. Vai bater na porta ali. E na sua visão, Ismael, quais são os grandes problemas de direitos humanos que a gente vê aqui no Brasil atualmente? Houve uma regressão no dia 10 de dezembro do ano passado, foi aprovado aqui pelo Congresso Nacional uma emenda constitucional 95, que é a emenda constitucional do limite de teto de gasto, né, que prevê nos próximos 2 décadas, né, que o governo não pode gastar mais do que a inflação do ano anterior. Isso, na realidade, inviabiliza as conquistas obtidas pela sociedade, né, na Constituição de 88, né, a LOAS, né, a previdência, o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito ao saneamento. Ou seja, essa lei aprovada pelo Congresso Nacional, infelizmente, impede, né, e viola
né, firmemente direitos, né, consagrados pela Constituição de 88. Então, é uma situação que vai explosiva. Ou, né, o próximo governo, né, a gente tem eleição em 2018, vai ser impossível garantir uma agenda de direitos humanos com a lei que foi aprovada aqui com a emenda constitucional 95. Né? Agora, vai ser impossível. O Congresso Nacional é representante da sociedade. E nesse aspecto, por que a própria sociedade, então, tem essa visão e acaba... Eu, particularmente, não tenho esse olhar que o Congresso Nacional, de fato, representa a sociedade. Acho que o poder econômico ainda prevalece de forma forte aqui no Congresso Nacional. Que são as elites que o Rossini falou. Né? Então, assim, eu acho que o poder econômico ainda prevalece de forma forte. A perspectiva de não ter recurso da iniciativa privada para as eleições do ano que vem, acho que ajudará bastante. Né? Nós achamos que esse Congresso Nacional é um Congresso Nacional branco, né, da elite, a presença muito pouca de índios, de negros, de mulheres, de representantes da classe trabalhadora. É um Congresso, que, na minha opinião, muito distante, né, do pensamento do povo, né, daquilo que, de fato, o povo... Fruto disso foi o que foi aprovado. Essa emenda constitucional 95, aprovada por esse Congresso Nacional, impede a agenda de avanço na agenda de direitos humanos nesse país. Olha só, a direção do programa me informa que nós temos no telefone o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. Deputado, está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo, tudo bem? Tranquilo. Bem-vindo à Participação Popular. O senhor está aqui em Brasília, né? Estou, acabei de chegar. Deputado, então, bem-vindo também a Brasília, né? Além de bem-vindo à Participação Popular. A gente está aqui debatendo o que são os direitos humanos e a gente estava discutindo aqui que, tradicionalmente, esse assunto é associado de alguma forma à esquerda, até de uma forma muitas vezes pejorativa, é colocado, isso é coisa desse pessoal de esquerda. O senhor é de um partido de direita. Há também a preocupação de direitos humanos dos partidos de direita, não? Você falou que eu sou de direita e sou de partido de direita. Não concordo, mas essa não é discussão, né? Deixa eu te colocar. A discussão de direitos humanos, ela realmente, muitas vezes, ela é vulgarizada. E as pessoas, às vezes, que utilizam inadequadamente a concepção de direitos humanos, ela realmente desconhece totalmente o significado de direitos humanos. Na realidade, claro que essa concepção foi instituída para a gente trazer mais dignidade para as pessoas, que as pessoas possam ser respeitadas nas suas condições e que possam ter acesso àquilo que, de fato, o próprio Estado também é responsável em prover. Mas a gente pode dividir direitos humanos em 3 grandes direitos. O direito civis, que é aqueles que antecedem a todos os outros direitos. Os direitos civis é aquilo que a pessoa, inclusive, tem como garantia do Estado de identificá-la, ela ter desde a sua certidão de nascimento, de poder constituir a sua família da forma que deseja, poder ter bens, propriedade, poder ter conta bancária, enfim, aquilo que dá para ele, né, o que a gente fala, o CPF, e realmente ele foi identificado pela comunidade como cidadão. Além desses direitos civis, que são inúmeros também, nós temos os direitos políticos, que faz parte dos direitos humanos. É aquela pessoa poder não só participar da política, sendo eleito e elegendo as pessoas, podendo ter a possibilidade de expressão do seu pensamento, de poder inserir e participar das questões públicas pertinentes à sociedade, aquilo que interessa à sociedade, e além dos direitos políticos, nós temos direitos sociais, que são as pessoas que têm acesso às políticas básicas fundamentais necessárias para a sua formação, para o seu desenvolvimento e para as políticas que são essenciais para a vida do ser humano. Então, aí envolvem todas as políticas básicas essenciais. Deputado. Saúde, educação, acesso à moradia, trabalho e assim por diante. Então, nessa síntese, né, dos 3 grandes direitos, é que nós podemos dizer se um país avançou de fato nos direitos humanos quando isso é garantido para cada cidadão. Deputado, a gente vê que, principalmente a violência aqui no Brasil atualmente, tem criado uma certa revolta até com esse assunto, com o próprio termo de direitos humanos. E a gente recebeu uma mensagem aqui por telefone agora há pouco, da Maria da Conceição da Silva, que é de Salvador, na Bahia, e ela diz:
Eu gostaria de saber o que significa direitos humanos, pois quando uma pessoa mata uma criança, ela é condenada, mas no dia da criança tem direito a um indulto. Isso é correto? Como ficam os direitos da família que perdeu seu ente querido? Esse tipo de visão tem se replicado muito na sociedade. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa visão. A violência já é uma agressão aos direitos humanos, porque a violência ela transgride aquilo que a sociedade construiu de direito para preservar individualidade e bem-estar. Então é natural que quando a violência ela se manifesta, as pessoas têm uma contra-reação e da mesma forma. Mas quando ela tem a contra-reação da mesma forma e agindo e pensando do mesmo jeito, ela também está violando os direitos e agindo com violência em relação ao outro. Essa relação de contrapor violência com violência, ela é avessa ao estado de dignidade e de direito. Então, uma pessoa, por exemplo, que cometeu um crime, realmente ela tem que ser punida de acordo com as leis que nós temos aí, né? E a punição que nós temos, que é a detenção, a prisão, que é a punição mais grave que o Brasil tem, ela exige também ter um processo de acreditar que esse homem pode ter a capacidade de reabilitar-se, né? E aí é que talvez está o grande problema, porque as pessoas não acreditam que alguns possam reabilitar ou que ninguém possa reabilitar, que é um erro também. Tem pessoas que cumprem a sua pena, que elas são condenadas, que têm processos reflexivos, que ela tem acesso, às vezes, a um processo de formação, de atenção, de cuidados, e ela tem um tempo de refletir para rever os seus atos. Agora, muitas pessoas também têm essa oportunidade e não conseguem se reabilitar, por questões que são muito mais amplas do que um debate rápido, por exemplo, pela televisão, porque está inerente às referências que ela teve desde intraútero, desde a primeira infância, que fez com que essa pessoa desenvolvesse princípios de defesa humana que são apenas de violência, de contraposição. Ela não sabe fazer diferente. E isso é que às vezes dificulta a gente também perdoar o outro e avaliar se essa pessoa realmente conseguiu reverter os seus princípios, os seus conceitos. Deputado. Mas eu acredito que a cultura da paz, essa cultura de respeito, é uma cultura que a civilização ela vai ter que cada vez mais imprimir se é que ela quer encarar um dia uma sociedade mais justa e mais solidária. E aí que tá, deputado, eu queria perguntar para o senhor qual a visão que o senhor tem do Congresso Nacional agora, que até o Ismael, que está aqui representando o Conselho Nacional de Direitos Humanos, apresentou uma crítica. E eu queria que o senhor dissesse, assim, no ponto de vista do senhor, como que essa questão de direitos humanos está sendo tratada aqui no Congresso, de forma geral, assim, como que o senhor vê isso? Nós estamos numa fase muito de retrocesso, né? As pessoas querem ser imediatistas. O nosso Congresso reflete muito isso também. Ele reflete hoje uma resposta ao público, no imediatismo, na visão de causa e efeito. Então, nós regredimos, evoluímos no Congresso Nacional, porque nós temos muitos parlamentares que reproduzem isso que a sociedade comum tem reproduzido na sua vida, no seu dia a dia. Mas é uma questão a ser questionada, porque nós que estamos no Congresso, nós temos que ir muito além da reação pela reação. Nós temos que refletir nos nossos atos, temos que refletir as leis como foram construídas por gerações e perceber, inclusive, as dificuldades da aplicação dessa legislação muitas vezes afeta o não financiamento de políticas públicas voltada para essa população mais vulnerável, que realmente vive em situações gravíssimas de pobreza, que vivem, são geradas num contexto de violência, e ali o que houve é uma ausência de Estado. Se a gente trabalhar com imediatismo e não querer focar realmente a solução dos problemas, fazendo com que o Estado se torne presente nos lugares mais violentos, nós sempre vamos achar que é com medidas duras e com a contraposição que vai se resolver. Isso é uma ilusão e nós não estaremos construindo um país diferente. Certo, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, discutindo esse assunto. Tá, joia, eu que agradeço. Um abraço grande para vocês e para todos que estão assistindo, viu? Abração, deputado. Até a próxima. Olha só, chegou também mais uma mensagem pelo 0800 619 619 da Antônia Lima da Silva, de Rio Claro, Rio de Janeiro.
Eu vou passar essa para o Ismael. Eu acho que pode falar pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Ela deu um caso real. No ano de 1994, um advogado matou meu filho de 16 anos com um tiro pelas costas. Eu gostaria de saber se tem como os direitos humanos me acompanharem durante este processo. Pelo visto, é uma coisa que ainda não se resolveu desde 94 e o Conselho Nacional de Direitos Humanos presta algum tipo de assistência também para as pessoas? Inclusive a Comissão de Direitos Humanos da OAB acompanha, tem a própria OAB, mas a Comissão de Direitos Humanos também, nós temos dentro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, como eu expliquei, várias comissões permanentes, né? Direito à cidade, de direito à não violência. Então, ela pode procurar, ligar, entrar em contato com o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Você sabe como que é para entrar em contato? É fazer a denúncia direto à comissão, né? Ela pode fazer por escrito, né? E, assim, há uma luta nossa para a constituição dos Conselhos Estaduais de Direitos Humanos. São poucos estados ainda que têm os conselhos. Então, uma luta nossa para a organização dos Conselhos Estaduais. Então, por isso, a demanda é muito grande ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, por conta da ausência dos Conselhos Estaduais de Direitos Humanos. Mas ela pode fazer essa denúncia, a gente acompanha via OAB, né, encaminha. Então, é possível que essa demanda dela seja acompanhada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. E eu queria, rapidamente, quando da rebelião que houve na penitenciária de Urso Branco, em Roraima, ano passado, nós tiramos uma comissão para ir lá verificar em loco aquela situação. E é importante a sociedade entender, porque a partir do momento que o preso está ali, ele está tutelado sobre o Estado. Então, o Estado ele tem, né, garantir ali as condições mínimas, e nós verificamos que algumas pessoas que morreram porque, inclusive, estavam ali, né, cumprindo pena porque não pagou a pensão alimentícia ou porque ocorreu um acidente de trânsito. E quando foi para a penitenciária, por não participar de nenhuma facção, né, foram os primeiros a serem degolados. Então, assim, a sociedade que enxerga como se a cadeia ali tivesse somente bandidos, animais, né, qualquer um da sociedade pode estar ali naquela situação, como a gente verificou em loco, né? Estivemos lá e verificamos que várias pessoas que morreram estavam ali, né, numa situação, inclusive, pouco tempo de presídio, que foram degoladas, mortas barbaramente, né, numa situação, né, que pessoas que poderiam estar convivendo plenamente em sociedade. Então, é importante a sociedade ter esse olhar, né, de ter garantia, inclusive que os presídios né, tenham a garantia, né, a tutela do Estado e garantir os direitos humanos mínimos. É aquilo que o deputado Eduardo Barbosa falou, né? Violência contra violência não funciona. Vamos de novo ao centro de Brasília com Sandro Farias. Diga lá, Sandro. Novamente aqui da rodoviária de Brasília, Fabrício. Passa muita gente aqui. Às vezes a gente não consegue fazer com que as pessoas parem para falar com a gente. Muita gente tem um pouco de medo de câmera, um pouco de timidez, mas a gente deu a sorte de encontrar a Rafaela. A Rafaela, ela faz medicina veterinária, está na faculdade ainda, tem 20 anos e se propôs a falar com a gente aqui. Como ela faz medicina veterinária, eu imagino que você seja muito preocupada com o direito dos animais, né? E os direitos humanos? Os direitos humanos são importantíssimos também, com certeza. Nós da veterinária também cuidamos bastante dessa área de qualidade humana também, com saneamento e... Uma coisa está super relacionada com a outra, né, Rafa? E ainda mais que hoje os animais de estimação são vistos como filhos e tudo mais também. Agora, falando especificamente de direitos humanos mesmo, né? Você considera que no Brasil e no mundo eles estão sendo mais ou menos respeitados do que um tempo atrás? O que você tem aí na sua memória? Olha, eu acho que com os extremismos que estão hoje, estão sendo até menos respeitados do que há um tempo atrás. Que eu acho que hoje as coisas estão muito extremas. Ou o povo é totalmente contra e acha que tem que matar, pena de morte, ou o povo é muito liberal. Não está tendo meio termo hoje em dia. Você acha que seria o caminho do meio, que seria uma maneira assim de a gente chegar a um objetivo melhor do que estamos hoje? Eu acho que sim, no meio da conversa e encontrar um meio termo que agrade e que respeite os direitos humanos em si, com certeza. Você já sofreu ou conhece pessoas que tenham sofrido alguma violação de direitos humanos, assim, que você tenha convivido? Conhecer não, mas eu acho que todo mundo vê nas ruas hoje, até aqui na rodoviária, muitos moderadores de ruas que são ignorados totalmente, ficam totalmente à margem da sociedade e são invisíveis, ninguém percebe eles. Quem dirá respeitar os direitos humanos deles. É uma situação que a Rafa está colocando aqui, né, Fabrício, que inclusive
A gente pergunta se as pessoas, né, estão próximas de alguém que tenha sofrido uma violação, mas o que ela está respondendo aqui é que, na verdade, a gente vê isso todo dia, né? A gente vê isso todo dia na rua, ou na imprensa, ou mesmo ali do seu lado, passando pela rua. Eu até lembro, uma vez eu tive uma conversa com um professor de filosofia da USP, que ele deu um exemplo bem bacana. Ele estava numa mesa de bar, e aí ele perguntou pra gente: vocês conhecem alguém que já tenha sofrido uma violação de direitos humanos e que seja contra o respeito aos direitos humanos? Nenhum de nós sabia, nenhum de nós conhecia. Eu até provoco aí o estúdio para saber se as pessoas que estão no estúdio, ou mesmo as pessoas que participam do nosso programa, conhecem alguém. É interessante esse ponto também, Sandro. Legal a opinião da Rafa aí, você trouxe. Ela trouxe esse ponto importante dos extremismos. Eu vou perguntar aqui para o Rossini rapidamente, aproveitando agora o seu título de sociólogo também, né, Rossini, já que você tem vários títulos, falar um pouquinho sobre essa situação de extremismo que a gente está vendo que acontece na sociedade. A gente até já debateu isso algumas vezes aqui no Participação Popular, que parece que as pessoas estão se polarizando, né? Estão seguindo extremos. Por que na sua visão, isso está acontecendo? Quais são os riscos que isso traz? Eu direi o seguinte, olha, nós não temos uma tradição democrática no Brasil, em especial. Nós somos uma sociedade que teve uma relação equivocada com a ideia de democracia, formada sob o autoritarismo, sob a concentração de poder econômico e político, estruturada segundo a ideia de exclusão do outro. Daí, como a Rafa se reportou, os invisíveis e os desclassificados em grande número na sociedade brasileira. O que acontece é que nós caminhamos para um processo em que o bloco de poder estabelecido no Brasil, ele entrou em crise e começou um processo de desagregação e de decomposição que terminou por se refletir na sociedade. E aí o que acontece em tudo isso é que essa sociedade, não tendo tradição democrática, não tendo maturidade nas instituições jurídicas e políticas, tende a reagir de uma maneira emocional, de uma maneira não racional, sem refletir sobre si mesmo, sobre sua caminhada e sobre a história em geral, né? Sem pensar que o pau que dá em Chico também dá em Francisco. Sem consciência, né, dessas circunstâncias, o que acontece é que o debate se emocionalizou profundamente nas redes sociais nos últimos anos no Brasil. Nós assistimos a uma decomposição da razão, né? E essa decomposição da razão está hoje expressa nesta ideia, não é? Em que a falta de razão se marcha para um cenário no qual eu creio que a música de Chico Buarque reflete bem. A raiva é fruto do medo e a mãe da covardia, de um lado, não é? Que quer aprofundar a exclusão com o extermínio, se necessário for, e de outro lado, né, uma tendência a decantar circunstâncias que não são muito aquelas que levaram a avanços consistentes, né? Aparentes avanços de um segmento da sociedade brasileira de há pouco, com um modelo de distribuição sem produção, chegou a um colapso, né? Mas se decanta isso como se tivesse sido a oitava maravilha do mundo, né? E aí o que se tem é uma sociedade que se polariza sem consistência de consciência política de um e de outro lado. Reflexão. Né? Porque, de fato, uma tradição democrática, né, levaria por si só a que essa referencialidade se desse em torno de si, num sistema de tolerância, não é? Porque esse é o princípio geral, que é um valor democrático, é um valor jurídico, a tolerância, não é? Que nos ensina a tolerar tudo, não é? Menos aqueles que queiram destruir o sistema de tolerância. Não é? O problema, muitas vezes, é que isso acaba levando à busca de justiceiros, né? Olha só, Rossini. Terrível, né? Pois é, a gente tem na linha aqui também, para falar com a gente no Participação Popular, o deputado Paulão, do PT de Alagoas, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias aqui da Câmara. Deputado, está ouvindo bem a gente? Sim. O senhor está em Maceió, é? Estou em Maceió, a caminho do aeroporto. Terra boa. Deputado, essa semana vai haver o Encontro Nacional de Direitos Humanos, né, na comissão. Queria que o senhor falasse rapidinho sobre esse evento aí, o que vai ser discutido, qual é a agenda, como que o cidadão pode participar, se ele pode participar. Primeiro, o convite. Nós teremos o Encontro Nacional de Direitos Humanos, promovido pela Câmara,
também em parceria com o Senado Federal, que será no dia 8 e 9 de novembro, agora na próxima quarta e quinta-feira. E esse encontro é aberto, né? Ele já tem todo um processo de painelistas, expositores, e o cidadão poderá participar, inclusive está aberto o processo de inscrição. De uma forma direta, presencial, quem tiver condições, e também você acompanhar pelo sistema das redes sociais da própria Câmara. Isso é fundamental. A gente está atravessando um momento singular, como foi dito pelo colega de Minas Gerais, que aqui a gente agradece, a participação dele foi muito salutar, e nesse momento, por incrível que pareça, a gente tem mais pontos convergentes do que divergentes. A gente está atravessando um momento, uma conjuntura de retirada de direitos no processo civilizatórios, que a gente tem que ter a grandeza política de dialogar com atores. Essa situação da retirada de direitos, esse desmonte de direitos, tanto no campo do governo, do executivo também, refletindo nessa composição da Câmara Federal, e como foi dito pelo colega, essa irracionalidade que está permeando por parte da sociedade, inclusive estimulada pelos grandes meios de comunicação, onde você está em jogo o processo civilizatório. Então, a grandeza de dialogar, trazendo atores que foram fundamentais para a gente discutir. Então, hoje, você tem um processo de genocídio nas grandes capitais, né, atingido principalmente a juventude, com localização definida. Você tem um conflito no campo, seja nos povos originários, nas comunidades quilombolas, na questão agrária, o sistema prisional, a intolerância religiosa. Então, por tudo isso, esse encontro nacional ele tem um papel importante, onde a gente possa dialogar, trazer autoridades que têm caminhada, haja participação da sociedade, na perspectiva da gente não ter retrocesso, até porque a política de direitos humanos ela é progressiva e sempre avançando, e não retroagindo. Então, a gente está tendo uma situação, repito, muito crítica, quando desmonta direito trabalhista, desmonta orçamento, direitos sociais, um ódio que está sendo permeado na violência. Isso é muito grave para o Estado Democrático de Direito. Então, eu queria convidar a sociedade, repito, 8 e 9 de novembro, no auditório Nereu Ramos, na Câmara Federal, onde poderá participar de forma presencial, mas também acompanhar em tempo real através das redes sociais da Câmara Federal. Pelo próprio portal da Câmara. A partir de que horas, deputado? No dia 8 e 9? A partir de 9 horas da manhã. Beleza, deputado Paulão do PT de Alagoas, muito obrigado por ter estado com a gente aqui, por esse convite que o senhor faz a toda a sociedade aqui pelo Participação Popular. Grande abraço. Eu queria agradecer a participação de vocês, agradecer inclusive de forma especial aos ouvintes. Participe, é fundamental a gente discutir os direitos humanos. Discutir direitos humanos é defender a vida. Um grande abraço. Abração, deputado Paulão. E a gente está chegando ao final do programa, pena que não dá tempo para continuar esse assunto, porque ele iria longe. Fazer um agradecimento aqui ao Rossini Corrêa, né, como eu disse, advogado, professor do UniCeuB aqui em Brasília. Rossini, muito obrigado por ter estado com a gente. Eu que agradeço. Eu acho que o espírito geral da coisa é o seguinte: vedação do retrocesso, crítica à emenda constitucional que é anticonstitucional, porque atinge a letra e o espírito da Constituição e busca desmontar o seu artigo 5º, e ter consciência de que a luta continua pelo direito e pela justiça. Tá certo, Rossini. Obrigado mais uma vez. Ismael José César, representando aqui o Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Obrigado por ter aceito o convite da Participação Popular. Eu quero reforçar aqui também o convite à sociedade. O Conselho Nacional de Direitos Humanos também está organizando essa atividade, dia 8 e 9, aqui no auditório Nereu Ramos. A participação popular é extremamente importante. E dizer o seguinte, as pessoas entenderem, a emenda constitucional 95 já fez agora com que o Brasil entrasse novamente no mapa da fome, né, que é um problema. Outra coisa, os fiscais do Ministério do Trabalho estão tendo dificuldade de fiscalizar o trabalho escravo e o trabalho infantil, que também aumentou. Portanto, defender os direitos humanos é defender a vida, é defender a sociedade. Legal, Ismael. Obrigado. Chegaram algumas perguntas interessantes aqui, pena que não deu para discutir durante o programa. Por exemplo, o Abrão Jorge Neto mandou uma pergunta interessante sobre o direito à água, mas não dá para a gente debater aqui, não vai dar tempo, a gente vai repassar as perguntas que chegaram para vocês, né? Então, você que está acompanhando o programa mandou mensagens, a gente vai passar para os convidados, se vocês tiverem tempo, tiverem a disposição de responder, seria interessante aqui para os nossos
espectadores. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha, um grande abraço, a gente se vê. Tchau. Oi, semana de esforço concentrado na Câmara, com sessões de votação marcadas de segunda a sexta-feira. 7 medidas provisórias trancam a pauta do plenário, 3 delas do pacote do Marco Legal da Mineração, que muda regras de royalties e reestrutura o setor. Tem ainda uma medida provisória que muda regras de tributação das petroleiras, outra que dá incentivo fiscal às salas de cinema, entre outros temas. Há uma dúvida, no entanto, se todas essas MPs vão ser colocadas em votação, já que o presidente Rodrigo Maia tinha anunciado que só votaria medidas provisórias depois da mudança no rito de tramitação das iniciativas legislativas do governo. A PEC que muda esse rito também está na pauta. O mais provável é que o plenário dedique um bom tempo para a análise do pacote de projetos que reestruturam a segurança pública no país. Há 2 semanas, um grupo de especialistas trabalha nesses projetos. Nas comissões, o empresário Wesley Batista deve ser ouvido pela CPI mista da JBS. Pode ser votado o relatório final da comissão especial que aumenta o tempo de internação de crianças e adolescentes infratores. Em outra comissão, pode ser votado